Você já imaginou um mundo onde todos falam a mesma língua? How are you? I am fine. Do you already know the Noldex channel? It's incredible. What are you waiting for to be a subscriber? Every week there's a new video. Será que o inglês vai se tornar a única língua global ou estamos prestes a ter um outro idioma com a chance de se tornar uma língua universal? Bom, vamos explorar aqui uma história dos idiomas, desde os primórdios até tentar prever o futuro dos idiomas. A linguagem falada, não a escrita, existe há pelo menos 50 a 100 mil anos, muito antes de qualquer forma de escrita surgir, o que dificulta a identificação de qual teria sido o primeiro idioma falado. E antes da invenção da escrita, nossos ancestrais se comunicavam exclusivamente por meio da fala e possivelmente por gestos. Acredita-se que os primeiros grupos de Homo sapiens usavam a fala para coordenar atividades, passar conhecimento e criar laços sociais. Então essa fala primitiva foi se desenvolvendo ao longo de dezenas de milhares de anos, acompanhando a evolução cognitiva e social da humanidade. Várias teorias tentam explicar o surgimento da linguagem humana e quais poderiam ter sido as primeiras línguas faladas. A primeira é a teoria monogênese. Essa teoria sugere que todos os idiomas se originaram de uma única linguagem ancestral, falada por um pequeno grupo de humanos que viveu na África. De acordo com a teoria, conforme os humanos se espalharam pelo mundo, essa língua única se dividiu em diferentes famílias de línguas. Isso sugere que existiu uma primeira língua falada, mas não temos como saber exatamente qual era a sua forma de ser falada. A segunda é a protolíngua. Uma ideia mais prática é que existiram diversas protolínguas, que são línguas ancestrais das grandes famílias linguísticas que conhecemos hoje. Por exemplo, o proto-indo-europeu é uma reconstrução teórica de uma língua falada há mais de 5 mil anos, da qual derivam o inglês, espanhol, o hindi, entre outros. No entanto, mesmo o proto-indo-europeu já é considerado muito mais recente do que as primeiras línguas humanas. A terceira teoria é a teoria gradual da linguagem. Alguns pesquisadores acreditam que a linguagem evoluiu gradualmente, começando com um som simples e gestos que se tornaram cada vez mais complexos ao longo de milhares de anos. As primeiras línguas podem ter sido rudimentares em comparação com as que temos hoje, formadas por sons que representavam ideias simples como objetos, animais ou ações, mas uma das principais dificuldades em descobrir qual foi o primeiro idioma falado é a falta de evidências diretas, porque uma linguagem falada não deixa fósseis como a escrita ou artefatos físicos. Então os estudiosos só podem especular sobre as formas e sons dos primeiros idiomas. Além disso, a linguagem é um produto do desenvolvimento social e biológico. Os primeiros humanos que desenvolveram capacidade de falar faziam parte de sociedades nômades, e a sua comunicação teria sido ajustada conforme suas necessidades e ambientes. Então, embora não possamos saber com precisão qual foi o primeiro idioma falado, sabemos que a linguagem falada é muito mais antiga do que a escrita, e teve um papel crucial no desenvolvimento da cultura e da civilização humana. Tudo começa com os primeiros registros escritos. Há cerca de 5 mil anos, na antiga Mesopotâmia, o sumério foi a primeira língua a ser documentada. Mais tarde, o egípcio antigo surgiu, com seus hieróglifos misteriosos gravados em templos e túmulos. Cada uma dessas línguas era mais do que apenas palavras. Elas eram o coração de civilizações inteiras, determinando como as pessoas pensavam e como se conectavam. Quando falamos sobre a evolução das línguas, estamos falando sobre como culturas e impérios moldaram a forma como nos comunicamos. Pense, por exemplo, no latim, a língua que dominou o Império Romano. Durante séculos, o latim foi a língua oficial do maior império do mundo, influenciando toda a Europa. Mas, com a queda de Roma, o latim começou a se fragmentar, evoluindo para línguas que conhecemos hoje como espanhol, francês, italiano e principalmente o nosso português. Não o português /Brasil, mas sim o português de Portugal, ora pois. E isso não aconteceu só na Europa. No Oriente Médio, o árabe explodiu junto com a expansão do Islã.
tornando-se a língua dominante em uma vasta região do mundo. E no leste asiático, o chinês evoluiu e se consolidou como uma das línguas mais antigas e contínuas até os dias atuais. À medida que o tempo avançava, a influência dos impérios e das civilizações começou a moldar a forma linguística mundial de uma maneira jamais vista. No início da Idade Moderna, com a expansão do Império Britânico, o inglês começou sua dominância global. E no século XIX, o inglês já era falado em todos os 5 continentes. Mas não foi apenas por conta do colonialismo. O verdadeiro poder do inglês se consolidou no século XX, com a ascensão dos Estados Unidos como superpotência, da cultura pop com Hollywood, a indústria da música, a revolução tecnológica do Vale do Silício e a liderança econômica. O inglês se tornou a língua do comércio global, da ciência e da internet. Hoje, mais de 1,5 bilhão de pessoas falam inglês em algum nível, seja como língua nativa ou como língua secundária. E não é apenas um idioma, é a chave para acessar oportunidades globais. Mas será que isso significa que o inglês vai ser a única língua global no futuro? Bem, vamos segurar essa ideia por um minuto, porque o mundo ele não é estático. O futuro das línguas está intrinsecamente ligado ao poder econômico e à influência cultural. E hoje, vemos grandes potências emergentes que podem mudar drasticamente o jogo. A China é um exemplo perfeito disso. Com mais de 1,4 bilhão de habitantes e uma economia que rivaliza com os Estados Unidos, o mandarim é de longe a língua com mais falantes nativos no mundo. Embora a complexidade do idioma, especialmente seu sistema de escrita, possa ser uma barreira. A crescente influência econômica e tecnológica da China está levando muitas pessoas a aprender mandarim como um ativo valioso para o futuro. Se você não sabe inglês assim como eu, não vai para o mandarim não. Faz o inglês primeiro. E esse é um vídeo patrocinado pela Cambly. Não é mentira. Um dia pode ser, mas hoje não. Mas a China não é a única candidata a esse posto. A Índia, com a sua enorme população e uma economia em rápido crescimento, também está começando a desempenhar um papel crucial no cenário global. O hindi, a língua mais falada na Índia, pode ser um concorrente, especialmente à medida que o país se torna um polo tecnológico e também cultural. Imagine um futuro onde a força da Índia no setor tecnológico possa impulsionar o hindi a ser um status global semelhante ao do inglês. Porém, não podemos falar de futuro sem considerar um fator essencial: a diversidade linguística. Sabia que existem cerca de 7.000 idiomas no mundo? Embora existam muitos riscos de extinção, há movimentos em todo o mundo que trabalham duro para revitalizar e preservar essas línguas. Por exemplo, o galês no Reino Unido e o maori na Nova Zelândia estão tentando voltar à vida. O multilinguismo não é apenas um conceito do passado, mas uma força ativa que molda como as pessoas se identificam e se conectam. Mas e se o futuro das línguas não depender de um único país ou uma potência? E se a tecnologia for o fator que realmente vai mudar como nos comunicamos? Com avanços em inteligência artificial e tradutores instantâneos, pode ser que num futuro não muito distante, nós simplesmente usamos ferramentas que nos permitem falar em qualquer idioma e sermos compreendidos instantaneamente. Pode ser um óculos de realidade virtual ou um chip implantado na sua cabeça, quem tiver coragem, é claro, para conseguir falar e entender qualquer pessoa. Será que isso eliminaria a necessidade de um idioma global único? Ou será que tornaria a diversidade linguística ainda mais valiosa e também importante? O futuro das línguas está definitivamente em aberto. Desde as antigas civilizações até as potências modernas, a história nos mostra que as línguas mudam, evoluem, desaparecem e às vezes renascem. Talvez o inglês continue a ser a língua global por muitos anos. Talvez novas línguas surjam, ou o mandarim e o hindi assumam papéis mais centrais. Ou, quem sabe, a tecnologia transforme completamente a maneira como nos comunicamos. E o que você acha? Vamos todos falar inglês? Ou o futuro guarda algo muito mais complexo e surpreendente para as línguas do mundo? Deixa sua opinião nos comentários e, claro, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou. E lembre-se, a linguagem é muito mais do que palavras, é o reflexo do que somos. Tenha uma ótima vida e até a próxima.